Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. O Federal Reserve, que é o Banco Central americano, cortou as taxas. Foi aprovada a reforma da Previdência. A trade war between the United States and China is here. He will get Brexit done by bulldozing. Resolver os problemas do Brasil. Nós vamos recuperar essa dinâmica de crescimento. Leva algum tempo, mas nós vamos recuperar. 2019 foi um ano muito positivo para o mercado de capitais no Brasil, com destaque para a valorização das ações e para o aumento de volume de negociação de dívidas das empresas. Esse é um mercado super importante que faz com que as empresas alavanquem os seus negócios e permitam o desenvolvimento da economia brasileira. Nós vamos separar nesse vídeo algumas das notícias mais importantes que nós tivemos no ano que justificaram essa forte valorização dos mercados brasileiros. O ano transcorreu debaixo de ameaças. Nem tudo foram flores nesse ano. Sobretudo, quando a gente fala da guerra comercial que os Estados Unidos estão travando com a China, com a perspectiva de saída do Reino Unido da União Europeia e, por fim, dos riscos de protecionismo da União Europeia. Ao longo do ano, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da China, as discussões no Parlamento Britânico e as discussões na Comissão Europeia agitaram os mercados e fizeram em alguns momentos, durante algumas semanas, distribuídas ao longo de todos os meses, que os mercados dessem uma sacolejada e ajustassem os seus preços. Mas isso não foi suficiente para deter o ritmo de otimismo que tomou conta dos mercados globais. Por conta do aumento das incertezas em alguns momentos desse ano, a economia global confirmou a expectativa de desaceleração das taxas de crescimento dos principais blocos e países do mundo. Os países avançados cresceram menos e os países emergentes tiveram uma desaceleração no seu crescimento. Para conter essa onda de desaceleração e o ceticismo dos mercados, os bancos centrais continuaram praticando políticas expansionistas, aumentando a quantidade de dinheiro emitido nos seus balanços e reduzindo as taxas de juros. O Banco Central americano e o Banco Central europeu reduziram ao longo de 2019 as suas principais taxas básicas. Aqui no Brasil, em reação à inflação bem mais baixa e a uma economia com taxa de crescimento muito moderada, o Banco Central reduziu a taxa Selic para os níveis recordes. Ela vai encerrar o ano em 4,5%, e isso ajudou a derrubar todas as taxas de juros praticadas nos mercados de títulos, de dívidas e mesmo no cartão de crédito. Como reação a esse cenário de juros mais baixos, a taxa de câmbio acabou subindo também. O dólar subiu, isso fez com que se encarecessem os preços dos alimentos, em particular do boi e da gasolina. Mas, apesar disso, a inflação continuou sob controle e o Banco Central conseguiu reduzir a taxa de juros. Um dos momentos em que o otimismo mais ficou acentuado no Brasil foi quando o Mercosul fechou um acordo comercial com a União Europeia. Esse acordo vai possibilitar, quando aprovado, o aumento das relações comerciais entre o Brasil e os países europeus. Talvez o momento mais importante para assentar o otimismo em relação à economia brasileira foi a aprovação, em outubro, da reforma da Previdência. Com a aprovação da reforma, o mercado conseguiu ver a estabilização da dívida brasileira nos próximos anos. Com isso, a percepção de risco em relação ao Brasil caiu e melhorou a percepção em relação aos preços dos ativos brasileiros. Tanto as dívidas públicas como privadas, como as ações brasileiras, passaram a ter uma percepção de risco menor e puderam se valorizar mais. Um dos momentos que voltou a colocar atenção em relação aos países emergentes foi a eleição do presidente kirchnerista Fernandes na Argentina. Nesse momento, o dólar se valorizou fortemente contra as moedas latino-americanas e ganhou impulso após o início de mobilizações importantes também no Chile. Para compensar o aumento da turbulência na América Latina, o governo apresentou, junto ao Congresso brasileiro, propostas de reforma para serem executadas ao longo do ano que vem. 4 propostas de emenda constitucionais e um projeto de lei que fala sobre as privatizações.
Agora vai ficando claro para o mercado que no ano que vem o governo vai levar a cabo um projeto ambicioso de privatizações que deve levar a um influxo importante de capitais estrangeiros para o Brasil e aumentar, segundo o governo, as intenções de investimento e melhorar as condições da infraestrutura brasileira. Ao longo de 2019, a valorização da Bolsa, dos ativos brasileiros, a mudança na Previdência, o aumento de intenção de investimento das famílias brasileiras aumentou e realçou a importância do papel dos agentes financeiros. Dentro desse movimento, a Nova Futura continuou mostrando serviço. Nós temos entregado as nossas carteiras recomendadas, as nossas salas de operação ao vivo, os nossos calls, os nossos relatórios e agora a Futura Academy. Venha conhecer a Nova Futura e participe com a gente da evolução do Brasil e do mercado de capitais brasileiro.